Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial. Portanto, este tutorial pertence a uma série de tutoriais que vai abordar a utilização da ferramenta de Pen Tool. Portanto, já há um outro vídeo que aborda a utilização básica da Pen Tool. Vamos continuar neste vídeo a aprofundar esta ferramenta. Portanto, vou criar aqui um novo caminho, vou fazê-lo de forma poligonal. Já percebemos que um caminho tem informação vetorial que nos permite editá-lo a qualquer altura. Já fizemos esse tipo de operações no vídeo anterior. Agora vamos então entrar naquilo que será a utilização mais interessante dos vetores ou dos caminhos, que é a questão das curvas e das formas irregulares que nos permitem fazer formas mais complexas. Eu criei este caminho agora, enquanto estava a explicar o que nós iríamos abordar neste tutorial, e tenho aqui um conjunto de vértices. Estes vértices neste momento estão em modo canto, portanto não há nenhuma curva associada, mas nós podemos a qualquer momento adicionar curvas e transformar estes cantos em curvas. Como é que nós podemos fazer? Existem várias formas de o fazer. Vamos começar pelas formas mais formais, digamos assim, que é através de ferramentas específicas. Portanto, vamos ao menu e há aqui uma ferramenta que se chama Convert Point Tool. Esta ferramenta o que é que faz? Portanto, é uma ferramenta que, se nós aproximarmos em cada um destes vértices, permite-nos transformar este canto numa curva. E ao clicarmos e arrastarmos, portanto ainda não larguei o rato, surgem esta tangente com dois pontos de controlo que estão na mesma direção e permite-nos definir uma curva, onde temos um ponto, um vértice, com dois pontos de controlo que me permitem definir uma tangente. Este ponto de controle puxa o segmento cria uma tensão e puxa o segmento nesta direção, e o anterior faz a mesma coisa. Sendo que esta distância define, no fundo, a tensão que existe. Ao fazer, portanto, podemos a qualquer altura voltar ao ponto e redefinir como é que essa tensão é feita. Portanto, muito esticado. Portanto, às vezes as pessoas ao tentarem a fazer as curvas começam a esticar bastante, depois perdem muito controle. Não. Tentem sempre ter uma tensão moderada, não entrar em exageros, principalmente numa fase muito inicial, e tentem então colocar a curva mais ou menos da forma que vocês acham que deve ser. Podemos então chegar a um outro ponto, vamos chegar a este que é mais simples e fazer a mesma coisa. Portanto, adicionar aqui uma tangente e fazer com que então este segmento puxe neste sentido e este a seguir puxe então no sentido oposto. Podemos a qualquer altura chegar a estes pontos e fazer o reset, ou seja, eliminar estas tensões e fazer com que ele se transforme novamente num canto. Se eu utilizar esta ferramenta e clicar num destes vértices, ele faz o reset e volta a ser um canto. Portanto, em qualquer um dos vértices, se vocês utilizarem esta ferramenta, ele faz o reset destes pontos e volta tudo à mesma, sendo que a qualquer momento, e mais uma vez alerto que isto é informação vetorial, podemos voltar a editar e a trazer novamente uma curva. Vamos pegar uma situação agora diferente. Temos aqui este vértice que puxa para a direita e vamos imaginar esta situação onde eu quero transformar isto para uma curva também, e vou aplicar esta tensão. Adicionalmente, para além de transformar um vértice numa curva, nós podemos ter um controle mais específico em cada um dos pontos de controlo. Reparem, enquanto temos este ponto de controlo que puxa realmente o segmento para a esquerda, temos este ponto de controlo que puxa o segmento para a direita. Mas poderíamos aplicar uma direção diferente, uma transformação diferente, uma magnitude diferente a cada um destes pontos de controlo. Para isso, basta selecionar o ponto de controlo que queremos alterar e, ao mexer neste ponto de controlo, o segmento à direita se vá
comportar de maneira diferente, ou seja, não vamos ter a tensão aplicada na mesma direção, mas vamos ter em direções distintas, permitindo então fazendo uma mudança brusca da direção dos dois segmentos. Agora, vamos tentar fazer isto de uma maneira diferente. Neste exemplo, nós construímos primeiro os pontos e fomos alterando, depois de termos um caminho poligonal, fomos alterando e transformando os pontos para curva. Interessa-me agora algo mais importante e algo bem mais útil. É que vocês consigam construir o caminho da maneira que vocês querem, mas logo, portanto, com as curvas incluídas. Vou apagar este caminho fora, vou carregar Delete, até que desaparece. Reparem que não há nenhuma camada aqui nos caminhos. Volto à ferramenta da Pen Tool e reparem que eu vou, e já agora aqui uma indicação, estão a ver esta estrelinha aqui, significa que estamos perante a criação de um novo caminho. Vou clicar então neste novo vértice e reparem o que eu vou fazer a seguir. Vou clicar, mas sem largar o botão do rato, vou arrastar, ou seja, logo na criação do caminho, vou aplicar a curva de Bézier. E reparem esta situação. Criamos um vértice, imediatamente a seguir criamos um novo vértice que puxa o segmento anterior para a esquerda, mas já nos dá a informação que a seguir o segmento, se eu continuar agora a desenhar este segmento, ele vai ser influenciado por este ponto de controle. Reparem, se eu clicar algures, sem sequer arrastar, ele marca-me registra-me este vértice, mas puxa-me o segmento todo para a direita, simulando esta curva. Se eu não dou tensão aqui, portanto, neste próximo ponto, voltamos ao modo poligonal. Continuo a desenhar, clico e arrasto, e já agora portanto, se vocês pressionarem Shift enquanto estão a mover os pontos de controle, tem ângulos de 45 graus, tem um ajuste de 45 graus, e reparem que voltamos a ter novamente uma tensão, portanto, à esquerda, originando esta curva. Novamente também temos uma tensão à direita que, se eu tentar desenhar, e isto acontece muitas vezes, qualquer novo ponto, não se esqueçam que o segmento vai ser afetado. Vou carregar Backspace para me eliminar este ponto e vamos continuar com este caminho. Se eu clicar aqui, portanto, reparem que temos a tensão em cima a afetar a curva, portanto, a afetar este segmento, eu transformá-lo em curva, e eu não quero ter este efeito. Quero que neste momento haja aqui uma linha reta, sem curva, portanto, associado. Enquanto estamos a desenhar este caminho, nós temos acesso a outras ferramentas, inclusivamente à ferramenta de adicionar pontos e remover pontos, já explorámos isso no vídeo anterior, mas podemos também aceder à ferramenta de conversão para curva. Portanto, e se vocês estão lembrados, esta ferramenta permite-nos transformar em curva ou fazer o reset dos pontos de controle. Se eu pressionar então a tecla Alt, enquanto estou com a ferramenta Pen Tool selecionada, se eu pressionar o Alt, ele alterna-me para a ferramenta de conversão para curva. Se eu pressionar aqui, eu tenho um problema. É que, tudo bem, eu fico com este segmento em reta, mas afeta-me o segmento anterior. Vou fazer Ctrl Z. Eu só quero alterar este, então a qualquer momento eu posso vir com a tecla Alt e alterar a direção deste segmento para aquilo que eu pretendo. Mas não só. Vamos continuar a desenhar. Ao fazer a curva, vou pressionar Shift arrastar para fazer aqui uma nova curva no segmento anterior. Mas eu não quero passar pelo processo de ajustar, de ir atrás e ajustar. Então, se vocês estão a desenhar a curva e agora pressionarem Alt, somente Alt, sem largar o rato, reparem que eu agora estou a controlar o ponto de controlo seguinte.
No fundo estou a dizer para onde é que o segmento vai ter tensão. E posso dizer então que é para cima. Ao clicar agora num ponto, reparem que não há nenhum efeito de curva. Ela está aqui, posso voltar a qualquer momento. E enquanto estou a clicar, portanto, enquanto estou a fazer as curvas, reparem, volto a pressionar Alt e controlo novamente a direção. Portanto, clico, arrasto, defino a curva anterior, Alt para definir para onde é que é a direção onde eu vou desenhar. Volto a fechar a forma. Portanto, espero que tenham compreendido como é que vocês então podem criar curvas. Há um conjunto de exercícios, eu vou colocar um link em baixo, que seria muito importante vocês realizarem para ganhar algum domínio. Isto não é algo que surge às vezes com muita naturalidade, é preciso mesmo alguma prática. Sugiro mesmo que vocês tentem fazer o máximo de exercícios destes, tentem diferentes formas, pratiquem bastante, comecem a fazer estes exercícios, até para começarmos a perceber qual é realmente a utilidade prática destes vetores. Até à próxima aula.